estudantes, futuros aprovados, futuros advogados desse Brasil, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu espero sempre honestamente que sim. Bom dia a todos, que prazer estar aqui em mais um aulão ao vivo de Estudar para OAB. Hoje, dia 21 de julho, cada vez mais próximo da prova, tá chegando. E para então já ir aquecendo, vamos fazer algumas questões aqui sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. É aquela matéria que tem apenas duas questões na prova, mas são duas questões que às vezes pode salvar ali, conseguir os 40 pontos, tá? Então vem revisar comigo. Nós vamos falar aqui 3 temas mais cobrados em prova. Vamos falar então de família substituta, conselho tutelar e também atos infracionais. Fazer uma revisãozinha bem rápida e trazer questões. 1 horinha vocês comigo, tudo bem? Combinado? Já sei que vocês estão aqui falando do Brasil inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Pernambuco, Brasil inteiro sempre presente aqui e é sempre muito legal, é sempre uma responsabilidade muito grande e também dá um gás, uma energia aqui pra gente trazer sempre o melhor para vocês, para que vocês de fato sejam aprovados no próximo exame da ordem, tá? Muito obrigada pela presença, pelo carinho de todo mundo. Pode ser que, por ser um domingo, a equipe está um pouco reduzida, eu não vou conseguir ter acesso aqui ao chat, não vou conseguir agradecer cada um de vocês, responder a dúvida de vocês. Vou tentar, prometo, tá certo? Mas não é garantido. Então, o pessoal que for chegando posterior aqui, vai avisando quem já tá aqui, que a prof talvez não vá conseguir ver as perguntas, as dúvidas, mas eu vou dar uma alternativa, tá? Daqui a pouco eu vou colocar aqui meu Instagram para que você possa, então, colocar as suas dúvidas, sugestões, elogios, fique à vontade após a aula, tá bom? Vou tentar ter acesso ao chat, pelo menos até o final da aula, né? Final da aula, pelo menos, para eu poder agradecer. Se eu não conseguir, já sabe, tá? Ajuda aí a prof para dar certo. E outra coisinha, tá? Cada aulão nós temos um código, certo? Que poderá ser solicitado em algum momento pela equipe, certo? Pode ser que tenha alguma coisa aí, hein? Então anota aí o código dessa aula. O código dessa aula é organização. Você está organizando aí seu material? Tá preparado aí? Tá organizando seus estudos? É o primeiro passo, tá certo? Então o tema desta aula, né? O código desta aula, melhor dizendo, é organização, que vai ser solicitado em algum momento aí pela equipe. Então, fique atento, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é o nosso conteúdo. Aqui na tela, estão conseguindo ter acesso aqui? Tá tudo certinho? Câmera tá ok? Áudio tá ok? Tudo certinho? Então, vamos lá, tá? Aulão de ECA, o que a gente preparou aqui para este aulão? Preparamos os temas família substituta, conselho tutelar e ato infracional. Como eu disse, tá? Talvez eu não vá conseguir ter acesso aqui ao chat, mas vou deixar meu Instagram, que é @estudo para ADV. É o Instagram, então, que eu estarei aí ao final da aula, uns 30, 40 minutinhos ali disponível para responder as dúvidas de vocês, elogios, sugestões, fiquem à vontade, tá bom? Então, nós vamos tratar desses temas aqui mais cobrados em prova, começando com família substituta. A partir do artigo 28, a gente vai ter, então, este conteúdo. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda-tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos desta lei. Bem, primeira observação é que a regra que nós temos é que a família biológica, a família natural, é a família em que a criança ou adolescente precisa permanecer. E o Estado, ele vai fomentar isso, certo? Ele vai, então, de repente, se aquela família precisar de algum auxílio, ele precisa fazer algum programa
para que aquela família permaneça. É o exemplo que nós temos do Bolsa Família. É um tipo, né? Um exemplo que nós temos aí de auxílio para que a criança, para que o adolescente permaneça ali com a família biológica. Beleza? Então, se não é possível manter a criança ou adolescente na família biológica, depois de tudo que o Estado pode fazer, aí o Estado vai oferecer a família substituta, que é uma família excepcional, tá? E nós só temos 3 tipos, que é guarda, tutela ou adoção. Curatela é tipo de família substituta? Não. Apadrinhamento é tipo de família substituta? Não. Pode ser que na sua questão tenha alguma alternativa assim, e você já vai eliminar. Nós só temos 3 tipos de família substituta: guarda, tutela ou adoção. Beleza? Bom, visto isso, é importante a gente fazer aqui algumas observações. Primeira observação sobre guarda, certo? A guarda, ela vai coexistir com o poder familiar. Então não vai precisar haver uma destituição do poder familiar. A guarda, eu entendo, basicamente, que não é nenhum tipo de família substituta, tá? Na prática, seria até um complemento da família biológica, porque veja o exemplo aqui. Imagina que nós temos uns avós que sempre cuidou ali de uma determinada criança e os pais precisam viajar, precisam trabalhar fora, no exterior, e aí percebem que é melhor aquela criança permanecer ali no Brasil aos cuidados dos avós. Então, para que os avós tenham mais responsabilidade, tenham mais poder sobre aquela criança, eles vão o quê? Eles podem, então, requerer a guarda legal. Então, a guarda, ela vai regularizar algo que já existe de fato. Ela vai regularizar, então, perante o judiciário para que esses avós tenham mais poder com relação à saúde daquela criança, educação e outras questões ali que podem ser necessárias, para não precisar toda vez uma autorização por escrito dos pais que estejam trabalhando, por exemplo, no exterior. Então, eles podem fazer dessa forma. Certo? É revogável a qualquer tempo, os pais têm todas as obrigações das questões alimentícias, questões relacionadas a afeto, a visitação, tudo certo, tá? Então é como se fosse de fato um complemento, uma soma com a família biológica, tá? Aí nós temos aqui a tutela. Para a tutela existir, é necessário que haja a destituição do poder familiar, e aqui a gente tem a principal diferença entre tutela e guarda. Destituição do poder familiar é necessário para a guarda. E a destituição do poder familiar pode ser através de uma suspensão do poder familiar ou através da perda do poder familiar. Certo? Então, destituição do poder familiar é gênero, que pode ter como consequência suspensão ou perda do poder familiar. E a tutela, ela vai existir como se fosse um administrador ali dos bens da criança ou do adolescente. A questão patrimonial da criança, adolescente vai ser representado, vai ser assistido, portanto, por este tutor. Certo? Então, pode ser revogado? Pode ser sim. Imagina que aquele adolescente, de repente, veio a completar os 18 anos, não precisa mais ali do tutor. Então, quando houver uma suspensão do poder familiar, então pode reaver o poder familiar. Então, dessa forma, reconstituindo o poder familiar, não é mais necessário a tutela. E até em caso também de haver um processo de adoção. Então, também não vai ser mais necessário a tutela, certo? Então, guarda revogável a qualquer tempo, tutela revogável a qualquer tempo. Ao contrário da adoção. A adoção é irrevogável. E aqui a gente tem o tipo de família substituta mais nobre. Nós temos o nascimento de um pai, o nascimento de uma mãe, o nascimento de um filho, uma constituição, uma nova constituição familiar, e é irrevogável. Certo? Então não tem essa de, passei um ano com esse menino aqui, olha, abusei, vou devolver. Não existe isso. Aquele menino lá vai ser seu filho
Então, trate de cuidar, tá bom? Por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente trata com muito carinho, né, com muitos dispositivos sobre a questão da adoção e é, de fato, o tema mais cobrado dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, dentro aqui de todo o nosso estudo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção é top 1 mais cobrado, porque existem mais dispositivos, existe ali um cadastro que precisa ser observado, então muitas questões ali para serem utilizadas como questão de prova, tá bom? Tanto guarda como tutela, como adoção, precisa ali então de uma questão relacionada à administração educacional, a moral, a questão assistencial material, certo? Então, vai precisar dessa assistência, o guardião precisa assistenciar a criança, adolescente de forma moral, educacional, certo? A tutela também e a adoção especialmente, até porque a adoção já é um nascimento ali de um pai, de uma mãe, de uma família, de fato, certo? Tudo bem? Bom, então a gente tem aqui as principais disposições gerais que eu separei aqui, tá? A partir do artigo 28. São disposições, então, que vai servir aqui como uma introdução ao estudo da família substituta. Então, para introduzir uma família substituta, é necessário ouvir a criança ou adolescente, segundo o artigo 28, parágrafo 1º. Então, a criança ou adolescente vão ser ouvidas por uma equipe interprofissional preparada para isso, assistente social, psicólogo, são pessoas que estão preparadas para a oitiva da criança ou do adolescente, para explicar o que está acontecendo, para ouvir a opinião da criança ou do adolescente, certo? Entretanto, o consentimento só vai ser necessário pelo adolescente, então cuidado, tá bom? Vai ser analisado, vai ser relevado o que a criança ou adolescente vai falar. Entretanto, o consentimento perante o juiz só vai ser necessário pelo adolescente. Certo? Ah, professora, mas e se a criança não aceitar? E se ela não consentir? O que acontece? Vai ser verificado o que é melhor para ela. O melhor interesse para ela não é o que ela pode acreditar, porque a criança ainda está em desenvolvimento. Já o adolescente, apesar de estar em desenvolvimento, já tem uma noção mais ou menos do que está acontecendo. É melhor de compreender qual é o melhor interesse para ele, diferente da criança. E não esquece, tá? Quem é a criança? Aquela pessoa de até 12 anos. Completou 12 anos é o adolescente, que vai até 18 anos incompletos. Completou 18 anos, aí é o adulto, beleza? Quem terá a prioridade nessa família substituta? Aquele que queira, então, que tenha interesse no grupo de irmãos, tanto para guarda como para tutela, especialmente para adoção, certo? Então, no caso de adoção, vamos imaginar que nós temos 2 casais e um casal quer adotar apenas um dos irmãos e o outro casal pretende adotar o grupo de irmãos. Então, este casal que pretende adotar o grupo de irmãos terá prioridade, certo? Criança ou adolescente indígena ou de origem quilombola. Então, a prioridade vai ser para a adoção de pessoas indígenas, até pela questão do respeito à cultura, né, de onde aquela criança ou adolescente vem. Tá? Então, a ideia não é doutrinar, mudar aqui a origem da criança, adolescente, nada disso, é cultivar, tá bom? Então, por isso que a prioridade é que seja também alguém indígena, né? Uma família, então, indígena. E, além disso, é preciso incluir na oitiva os órgãos federais responsáveis ali pelo indígena, pela proteção do indígena. Impossibilidade de transferência, uma vez que alguém é guardião, uma vez que alguém é tutor, uma vez que alguém é pai ou mãe ali no meio da adoção, por meio da adoção, então haverá a impossibilidade de transferência. Então, imagina os avós ali que conseguiram a guarda daquela criança do exemplo que eu dei. Eles não podem simplesmente transferir a guarda ali para os tios, certo? Por quê? Porque a guarda foi dada para eles. No caso de não haver condições, então procura novamente o judiciário e portanto, faz o requerimento por essa transferência, tá certo?
A adoção é uma questão à parte, até porque não tem como transferir mesmo, até porque é irrevogável, mesmo que vá até o judiciário, essa transferência não vai ser possível. E a família substituta estrangeira é possível? É possível, mas somente na modalidade de adoção. Não vai haver a família substituta estrangeira no caso de guarda ou tutela. Beleza? Então, a gente observando aqui essas disposições gerais, vamos aqui fazer a primeira questão que já foi cobrada no exame da ordem, tá? Vou ler toda a questão para que vocês aí do outro lado tenham tempo para colocar aqui no chat qual é a resposta correta, de acordo com o que a gente já acabou de ver aqui, tá bom? Nessa breve revisão. A Declaração Universal dos Direitos da Criança reconhece como necessária ao desenvolvimento completo e harmonioso das crianças e dos adolescentes a necessidade de cuidados e um ambiente de afeto e de segurança moral e material, o que prioritariamente deve ocorrer na companhia e sobre a responsabilidade dos pais. Mas, em circunstâncias excepcionais, a criança ou adolescente podem ser confiados às chamadas famílias substitutas. A respeito da colocação de criança ou adolescente em família substituta, segundo os termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. Letra A. O ECA disciplina procedimento específico para colocação em família substituta de criança ou adolescente indígena, que requer obrigatoriamente a intervenção e oitiva de representantes de órgão federal responsável pela política indígena e de antropólogos. Letra B. A criança ou adolescente será prévia e necessariamente ouvida por equipe interprofissional no curso do processo, dispensando-se o consentimento da criança ou adolescente, que será substituído pelo parecer da equipe. Letra C. A colocação da família ou adolescente em família substituta, por ser de caráter provisório e precário, exime o guardião ou o tutor dos deveres de companhia e de guarda, que poderão ser transferidos a terceiros. Letra D. A guarda e a tutela são as únicas modalidades de colocação da família, colocação da criança ou adolescente em família substituta, que pode ser nacional ou estrangeira, sendo a adoção medida de colocação em família definitiva e não em família substituta. Qual é a alternativa correta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? E aí? Tô vendo aqui gente dizendo letra A. Será que é letra A? O que mais? Olha, tô conseguindo ter acesso aqui ao chat. Pouco, né? Tá meio que travando, mas eu tô conseguindo ter acesso. Será que é letra A? Bom, vamos lá então. Vamos começar da D para A, tá? A letra D a gente já pode eliminar, porque está falando que apenas guarda e tutela são modalidades de colocação em família substituta. E cadê a adoção? A adoção também é uma modalidade, né, de família substituta. Então, letra D está equivocada. Ainda fala aqui, ó, guarda e tutela pode ser também estrangeira. A gente já viu que não é verdade, tá bom? Então, letra D está incorreta. Letra C, colocação da criança ou adolescente em família substituta, por ser de caráter provisório e precário, exime o guardião ou tutor dos deveres de companhia e guarda que poderão ser transferidos a terceiros, não pode ser transferido a terceiro, a gente já viu sobre isso, que não haverá essa transferência, tá certo? E também não vai eximir, tá? Sobre a questão de guarda, a questão de guarda, de companhia, né? Eles têm ali o dever de assistenciar materialmente, moralmente, educacionalmente, tá certo? Então, todos os deveres da guarda também vai servir
para a questão do tutor, tá bom? Então, letra C está equivocada. A letra B diz que criança ou adolescente será prévia e necessariamente ouvida por equipe interprofissional no curso do processo, dispensando-se consentimento da criança ou adolescente, da criança apenas. Adolescente não, que será substituído pelo parecer da equipe. Se alguém falou aqui letra B, ó, cuidado com esse detalhe, tá certo? A gente disse aqui, ó, consentimento necessário do adolescente. Criança, não. Por isso que a letra B está equivocada. E claro que a letra A é a nossa alternativa correta, porque, como eu disse, é necessário acrescentar a oitiva, a intervenção aqui, portanto, do responsável pela questão, o órgão aqui responsável pela questão indígena e também, no caso, antropólogos, no caso de haver necessidade. Beleza? Então, letra A é o nosso gabarito para essa questão. Todo mundo acertou? Quem foi que errou aí? Entendeu qual foi o problema? Bom, agora o chat fechou aqui para mim de novo. Não estou conseguindo ter acesso. Mas vocês já sabem, né? Já coloquei lá no começo da aula. Meu Instagram, certo? @estudo-para-ADV. Como é domingo, a equipe está reduzida, então realmente o chat está ruinzinho para mim, mas isso não significa que eu não estarei disponível. Após a aula, estarei ali, ó, 30, 40 minutinhos disponível para responder a pergunta de vocês no @estudo-para-ADV no Instagram, beleza? Então não vou mais nem tentar aqui mexer muito no chat. E você aí do outro lado já sabe, vai depois no Instagram e quem for chegando depois, ajuda a prof, por favor, tá bom? Vamos lá, continuando, que nós temos 1 horinha de aula e já foi aqui mais de 20 minutos, né? Então, vamos lá. Segunda questão. Acerca da colocação da criança ou adolescente em família substituta, por meio da guarda e da tutela, é correto afirmar que, letra A adoção de uma dessas medidas, dada a prioridade de manutenção do menor com a família natural, é precedida pela destituição do poder familiar. Letra B. A família que exercerá a guarda ou a tutela do menor poderá ser indicada por seus genitores em testamento. Letra C. O tutor assume o poder familiar em relação ao menor e, sendo assim, a destituição da tutela observa os mesmos requisitos da destituição do poder familiar. E letra D. O deferimento da tutela não pressupõe a perda ou suspensão do poder familiar e, sendo assim, não implica necessariamente o dever de guarda. Vamos lá, tá? Só uma observaçãozinha aqui. Sobre a questão do testamento, é possível que haja a tutela através de testamento? É possível sim, tá certo? Inclusive, no caso de haver ali tanto a destituição do poder familiar como também a morte dos pais, é possível sim que exista a figura do tutor. E é possível que esses pais ali, antes de falecer, eles possam deixar um testamento, deixando, por exemplo, que um tio da criança possa ser, então, responsável pela questão da administração dos bens, pela questão da vida de administração, de representação ou assistência ali para a vida civil, certo? Então, para o tutor existe essa previsão na lei que é possível através de testamento. Já para a guarda não existe essa previsão, certo? E para a adoção é vedado expressamente na lei a possibilidade de ser feita através de testamento. Beleza? Então, vamos ver qual é a alternativa correta, letra A, letra B, C ou D. Letra A diz: a adoção de uma dessas medidas, dada a prioridade da manutenção do menor com a família natural, é precedida de destituição do poder familiar. Eu disse que a destituição do poder familiar só vai ser necessária, imprescindível aqui com relação à tutela, certo? E também vai se estender para a questão da adoção. Claro, não tem como haver ali a família natural coexistindo com a família adotiva, certo? Então, claro que vai haver também a destituição do poder familiar para que haja adoção. Mas para a guarda,
a guarda, ela vai coexistir com o poder familiar. É como se fosse uma soma da família natural. Então, desta forma, a letra A está equivocada, porque para a guarda não é necessário aqui a questão da destituição do poder familiar. Letra B. A pessoa que exercerá a guarda ou tutela do menor poderá ser indicada por seus genitores em testamento. Como eu disse, para tutela existe a previsão, mas para guarda não existe essa previsão. Então, letra B está equivocada. Letra C. O tutor assume o poder familiar em relação ao menor e, sendo assim, a destituição da tutela observa os mesmos requisitos da destituição do poder familiar, é a alternativa correta, certo? Como eu disse, é necessário a destituição do poder familiar para que possa existir, então, a figura do tutor. Letra D. O deferimento da tutela não pressupõe a perda ou suspensão do poder familiar e, sendo assim, não implica necessariamente o dever de guarda. Então, letra D está equivocada. Mais outro detalhe, tá, gente? A guarda como família substituta aqui não é aquela mesma guarda que se estuda lá no Código Civil, com relação à separação dos pais, com quem vai ficar a guarda da criança ou do adolescente. Não é isso que se estuda aqui. Guarda para o ECA é simplesmente aqui, né, a família substituta. Não vai se confundir com a questão de guarda no caso de separação, que é um estudo dentro do Código Civil. Beleza? Bom, prosseguindo, aí nós temos o próximo tema, conselho tutelar, que é a partir, então, do artigo 131, que a gente vai ver esse estudo aqui da Lei 869 de 90, que, claro, é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, nós temos aqui o conceito do Conselho Tutelar no artigo 131. O Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo não jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Então, nós temos o Conselho Tutelar como um órgão importantíssimo na defesa da criança e do adolescente, que vai atuar ali na linha de frente, que vai atuar ali para contribuir com o poder jurisdicional, certo? Porque, de fato, ele é um órgão não jurisdicional, mas as suas ações podem ter consequências jurisdicionais. Então, tem diversos atributos para o Conselho Tutelar. E um dos exemplos que nós temos imagina no caso de observar uma criança sobre maus tratos, o Conselho Tutelar encaminhar para o Ministério Público, né, para um promotor de justiça. Então, o promotor de justiça poderá ingressar com a ação ali de uma possível destituição do poder familiar. Então, é nesse exemplo que nós temos aqui uma questão que pode ser levada, assim, para o judiciário, né? Então, ter ali uma força jurisdicional. Mas, de fato, o Conselho Tutelar é aquele órgão que vai atuar na linha de frente, que vai, então, verificar ali as questões imediatas e vai tomar as devidas providências, especialmente as providências de urgências, como, por exemplo, afastamento ali, para que os pais possam ter um tratamento, no caso de alcoolismo, né, no caso ali de drogas, para que eles possam ter um tratamento adequado. Então, o Conselho Tutelar pode encaminhar esses pais para um tratamento, certo? Então, tem diversos atributos ali, né, diversas atribuições para o Conselho Tutelar, tá certo? Lá no artigo 136, por exemplo, você vai observar um rol exemplificativo de atribuições para o Conselho Tutelar. E aí, para ser conselheiro tutelar, precisa ser o quê? Maior de 21 anos, ter idoneidade moral, certo? E ainda residir no município. Além disso, é feito através de eleições que acontecem, tá? Após o ano ali de eleição presidencial, existe ali, portanto, a eleição para o Conselho Tutelar,
certo? Então, é uma eleição que vai acontecer ali, né, conforme o município, né, e aí são regras que são determinadas ali pela questão de quantidade de conselheiro tutelar, vai depender ali, portanto, de cada município, certo? Bom, aí a gente já vê aqui para a questão do impedimento. A gente já viu quem que pode ser, como é que pode ser, né, que é através de eleição, e aí o impedimento aqui. Nós temos o artigo 140, que vai dizer que são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, acabou o parentesco de cunhado, então é possível sim servir no mesmo conselho, tio e sobrinho, padrasto e madrasta e enteado. Parágrafo único ainda acrescenta que entende-se o impedimento do conselheiro na forma deste artigo em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público, com atuação na Justiça da Infância e Juventude em exercício da comarca fórum regional ou distrital. Então, por exemplo, não pode haver um conselheiro tutelar que seja filho de um juiz da infância, da juventude, né? Em exercício ali daquela mesma comarca, certo? Então, a gente tem aqui esses impedimentos que já foram cobrados em prova e a gente vai ver aqui como é que já foi cobrado em prova, certo? Vamos, então, fazer a nossa primeira questão referente ao conselho tutelar. Acerca das atribuições do Conselho Tutelar, determinadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Letra A. O Conselho Tutelar, considerando sua natureza não jurisdicional, destaca-se no aconselhamento e na orientação à família ou responsável pela criança ou adolescente, inclusive na hipótese de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, melhor dizendo, né? Toxicômanos. Então, tratamentos de alcoólatras e toxicômanos. Letra B. O Conselho Tutelar, em consequência de sua natureza não jurisdicional, não é competente para encaminhar ao Ministério Público as ocorrências administrativas ou criminais que importem violação aos direitos da criança e do adolescente. Letra C. O Conselho Tutelar pode assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, em decorrência de sua natureza jurisdicional não autônoma. Letra D. O Conselho Tutelar não poderá promover a execução de suas decisões, razão pela qual só lhe resta encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Letra A, B, C ou D. Qual é a nossa alternativa correta? A nossa alternativa correta, deixa eu tentar ter acesso aqui ao chat para ver que vocês estão respondendo. Respondam aí para ver se atualiza aqui para mim. Vai, por favor. Aqui tá parado. Aqui ainda tá na introdução aqui. Bom, aparentemente não vou conseguir ver. Mas eu vou trazer a resposta correta aqui, tá certo? A resposta correta é a letra A. Inclusive, eu até falei, né, da possibilidade do Conselho Tutelar ali realmente encaminhar ali os pais para um tratamento ali sobre a questão das drogas, sobre a questão do alcoolismo, certo? Então, letra A é nossa alternativa correta. Por que não vai ser a letra B, professora? Não vai ser a letra B, porque tá falando aqui, ó, que não compete encaminhar as ocorrências administrativas ou criminais para o Ministério Público. Eu até dei um exemplo também lá no começo, né? Lá no bloco anterior, não, né?
nesse instante, eu dei aqui, né? Eu falei no exemplo que o conselho tutelar, né, o conselheiro tutelar pode verificar um caso de maus tratos e, portanto, encaminhar para o Ministério Público para tomar as providências judiciais, não foi? Então, letra B está equivocada. Letra C. O Conselho Tutelar pode assessorar o Poder Executivo, de fato, ele pode mesmo, porque como ele está ali no município, ele sabe as necessidades que são, portanto, importantes ali para que possa ser efetivada melhor proteção para a criança e para o adolescente, certo? Então, ele pode sim assessorar o Poder Executivo nessas questões de planos e programas para atendimento da criança e adolescente. O erro da questão aqui, da letra C, é dizer sobre a decorrência de sua natureza jurisdicional e não autônoma. É um órgão autônomo, está no artigo 131, e não jurisdicional, certo? Então, letra C está equivocado. Letra D, o Conselho Tutelar não poderá promover a execução de suas decisões, razão pela qual só lhe resta, ó, quando você vê uma alternativa aqui, ó, com somente, só lhe resta, enfim, quando vê ali alguma questão trazendo uma palavrinha mais restritiva, uma noção mais restritiva, desconfie, tá certo? O Conselho Tutelar é um órgão que atua na linha de frente e ele não tem apenas a função ali, a atribuição de encaminhamento, ele pode tomar suas próprias decisões, suas próprias execuções, porque ele é um órgão que é autônomo, ele não precisa de uma autorização jurisdicional para poder, então, agir, tá certo? Então, letra D está equivocada. Nossa alternativa correta é a letra A. Prosseguindo, mais uma questãozinha aqui. Augusto, que atua como promotor de justiça, com atribuição na área de justiça da infância e da juventude do município Sigma, é casado com a filha de Isabela, cujo outro filho, Ramiro, pretende se candidatar à função de conselheiro tutelar no mesmo município. Considerando o caso hipotético narrado e de acordo com as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. Letra A. Impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município Sigma não se extingue com a dissolução do casamento de sua irmã. Letra B. O parentesco por afinidade entre Augusto e Ramiro configura impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município da comarca em que Augusto atua. Letra C. A situação não impede que Ramiro sirva na função de conselheiro tutelar do município sobre a atuação de Augusto, mas o impede de atuar nos atendimentos em que Augusto figure como promotor. Letra D. A situação não impede que Ramiro atue na função de conselheiro tutelar, porque o ECA veda apenas que parentes consanguíneos ou por adoção do representante do Ministério Público com a atuação na Justiça da Infância e da Juventude sirvam no mesmo conselho tutelar. Então, qual é a alternativa correta? Letra A, B, C ou D? Tendo em vista aquele estudo que a gente fez aqui, né? Aquela revisão sobre os impedimentos, então, para servir ao conselho tutelar. B. Letra A. Diz que o impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município Sigma não se extingue com a dissolução do casamento de sua irmã. Extingue sim, tá? Ah, professora, não entendi muito bem este enunciado. Se alguém teve alguma dúvida aí, vamos entender agora, tá bom? Vamos botar aqui para o enunciado, vamos lá. Porque o enunciado tenta trazer aqui uma confusão e você vê que nem aquele meme da Nazaré, né? Vamos solucionar aqui esse enunciado primeiro. O Augusto, promotor de justiça, certo? Beleza. É casado com a filha da Isabela. Então, Isabela é a mãe. Certo? Se ele é casado com a filha da Isabela, a Isabela aqui, ó, a mãe aqui tem outro filho, que é o Ramiro, tá? Então, vamos lá. Promotor de justiça casado com a filha e o filho aqui da Isabela, né? É, portanto, o cunhado do promotor de justiça. Ramiro, então, é cunhado
do promotor de justiça, certo? Então, enquanto haver esse cunhadio, nós teremos, portanto, esse parentesco que vai ser motivo de impedimento. Se extinguir o casamento, então com a extinção aqui com a dissolução aqui, então, do casamento, a separação aqui, então, neste caso, é possível que haja aqui a possibilidade de alguns promotores de justiça atuar no mesmo cenário ali, né, na mesma comarca, no mesmo município de Ramiro, seu ex-cunhado, mas não é o caso da questão. A questão fala que ele continua aqui, pelo menos, em dar-se a entender que ele é, portanto, cunhado ainda, né, e tem a intenção de ter ali a função, né, de se candidatar para a função de conselheiro tutelar do mesmo município. Existe esse impedimento, tá, Ramiro? Você não pode. A não ser que você faça aí, ó, o casal se separar, de repente você poderá, tá bom? Então, letra A está equivocada, porque se extingue sim, certo? Letra B. O parentesco por afinidade entre Augusto e Ramiro configura impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município da comarca em que Augusto atua. Letra B está perfeito, é isso mesmo. Letra C, a situação não impede que Ramiro sirva na mesma função? Impede sim. E letra D também já começa assim, ó, a situação não impede que Ramiro atue na mesma função? Impede sim. Então, letra B é o nosso gabarito. E agora a gente vai aqui para o nosso último tema, certo? Rapidinho aqui, uma hora passa rapidinho. E a gente vai agora revisar aqui alguns pontos sobre atos infracionais, tá? Começando aqui, ato infracional é diferente de crime. Para que haja crime, é preciso, além de diversos outros elementos, é preciso observar que exista fato típico, ilícito e culpável. A criança ou adolescente, por ser menor de 18 anos, então, compreende ser inimputável, que é uma causa de exclusão da culpabilidade, certo? Então, para que haja crime, além de diversos requisitos, elementos, é preciso que a pessoa seja maior de 18 anos. Isso significa que a pessoa seja o quê? Imputável, possa responder pelos seus próprios atos, certo? Entretanto, quando nós temos ali um menor de 18 anos praticando algo definido como crime, não haverá uma punição de acordo com o Código Penal. Só que nós teremos uma alternativa que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são, portanto, as medidas de proteção ou medidas socioeducativa, certo? Mas antes, tempo do ato infracional é o mesmo tempo para o crime. Então, vai se considerar o momento em que ocorreu o ato, certo? Então, se a pessoa com 17 anos, na véspera de completar 18 anos, ela vier a praticar ali um ato que seja definido como crime, mas ainda tem 17 anos, o que vai considerar é a idade que ela tinha quando aconteceu o ato, certo? Mesmo que posterior, ela já com 18 anos, venha a responder, então, para ser aplicada para ela uma medida socioeducativa ou uma medida de proteção, certo? Pode ser possível, mesmo que esteja ali mais de 18 anos, quando for responder, então, por aquela situação. Tá certo? Inclusive, o ECA, ele pode ser aplicado até os 21 anos, justamente porque pode haver essa situação do menor de 17 anos vir a praticar ali um ato e no dia seguinte completar 18 anos. Ele não pode ficar impune, certo? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que até os 21 anos ele pode estar respondendo. Não pela questão do Código Penal, mas aqui pelas medidas que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Eu falei até impune, mas a questão de punição não é a melhor palavra a ser aplicada aqui quando a gente está tratando de criança ou adolescente, e sim medida, né? E sim responsabilização, certo? Bom, medida de proteção, medida socioeducativa. Qual é o objetivo? O objetivo é trazer aqui medidas educacionais,
certo? Medidas didáticas, medidas que podem então trazer um tratamento para essa criança ou adolescente para que possa retornar à sociedade e não se transformar em um adulto criminoso, certo? Então, medida de proteção e medida socioeducativa pode ser aplicada para o adolescente, ao passo que para a criança só pode ser aplicado medida de proteção. Medida socioeducativa nunca jamais será aplicado para a criança, certo? E é importante fazer aquela revisão. Criança é aquela pessoa menor de 12 anos, completou 12 anos, é adolescente. Adolescente vai até aquela pessoa menor de 18 anos, completou 18 anos, é o adulto, certo? Bom, então a gente observa que a medida de proteção é aplicada sempre quando a gente observar a criança ou adolescente em situação de risco, certo? E aí também para atos infracionais é possível aplicar essa medida de proteção. E para a medida socioeducativa somente para o adolescente, tá bom? Aí a gente tem outras observações aqui que eu já vou passar, porque aqui essa leitura você pode fazer aí do outro lado, rapidinho, certo? A gente também já falou muita coisa sobre esses artigos. E a gente já passa aqui para o que eu quero destacar sobre atos infracionais. Sobre a questão do artigo 112, que trata das medidas socioeducativas que são aplicadas apenas para o adolescente. Nós temos aqui um rol taxativo, certo? Então, nós temos um rol taxativo porque a gente tem aqui medidas mais graves que podem ser aplicadas, então, somente para o adolescente. As medidas de proteção têm um caráter exemplificativo, então, outras medidas podem ser aplicadas na tentativa ali de proteção da criança ou do adolescente. Mas eu estou destacando sobre as medidas socioeducativas que é aplicado apenas para o adolescente. Aí nós temos a advertência, que trata-se de uma admoestação verbal. É como se fosse uma bronca, uma atenção para o adolescente. Olha, adolescente, se você vier a continuar praticar essa situação, você poderá até ser internado, não vale a pena, certo? A internação adolescente equipara a uma prisão, você vai ter ali uma privação da sua liberdade, não é legal, não vale a pena, certo? Inclusive o próprio Conselho Tutelar pode aplicar aqui essa medida aqui, né, de advertência. A obrigação de reparar o dano também é possível e entende-se mais interessante no caso do adolescente estar trabalhando, porque não vai se estender para os pais, se estende para o adolescente apenas, certo? Então, neste caso aqui, é interessante que o adolescente esteja trabalhando para que ele possa, então, poder reparar o dano. Prestação de serviços à comunidade também é possível, serviços em escolas, igrejas, em situações ali que possa, então, contribuir de alguma forma com a sociedade, certo? Sem atrapalhar a questão também da escola, de eventual trabalho, que esse adolescente pode trabalhar ali, menor aprendiz, enfim. Então, a gente tem essa prestação de serviços à comunidade, que só pode durar no máximo, tá? Atenção, máximo 6 meses. Então, este é o máximo para a prestação de serviços à comunidade. Nós temos também a liberdade assistida, que é como se fosse uma equipe que estivesse ali assistindo, fiscalizando os passos do adolescente. Será que esse adolescente está mesmo frequentando o ambiente escolar? Então vamos verificar. Será que esse adolescente está mesmo aplicando as medidas ali? Ele está mesmo cumprindo as medidas ali? Então vamos assistir. Então, basicamente, é uma equipe que vai estar ali analisando ali, assistindo de fato os passos deste adolescente, certo? E aqui na liberdade assistida, nós temos a previsão que o prazo mínimo é de 6 meses. Então, prazo máximo para a prestação de serviço à comunidade é de 6 meses.
E para liberdade assistida, nós temos o prazo mínimo de 6 meses, que é aquela equipe que vai verificar se o adolescente está mesmo cumprindo, por exemplo, ali as suas questões referente a um ambiente escolar, se ele está frequentando, se ele está cumprindo ali as obrigações referente às medidas de atos infracionais ou outras questões que venham ocorrer, tá bom? Inserção em regime de semi-liberdade, e nós temos também internação e estabelecimento educacional. Tanto o artigo 120 como o artigo 121 só pode ter o prazo máximo de 3 anos, certo? Aqui em cima, apesar do ECA não tratar, nós temos também essa questão de ter o prazo máximo de 3 anos. Tá? Então, quando o juiz ele colocar na sentença que determinado adolescente vai ter ali a internação para ele não vai dizer exatamente quanto tempo, porque vai ser reavaliado a cada 6 meses, vai haver uma reavaliação, certo? Então, o prazo máximo é de 3 anos. É isso que o ECA está dizendo, não está falando ali, ele não pode dizer na sentença que ele vai cumprir exatamente 3 anos, ou que ele vai cumprir 1 ano, 6 anos, não vai dizer, 6 anos nunca, né? Mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele não vai dizer isso na sentença, ele vai dizer que vai ser aplicado para ele e vai dizer sobre a obrigação de haver a reavaliação. Porque a cada 6 meses ele vai reavaliar. Será que vale a pena manter esse adolescente na internação? Ou é melhor colocar uma outra medida ali? Ou é melhor colocar, de repente, uma liberdade assistida, substituir, progredir ali para ver se de repente não é mais necessário qualquer tipo de medida socioeducativa para esse adolescente. Então vai ser reavaliado e aí só pode ser no máximo 3 anos, certo? Semi-liberdade é um caráter ali menos rigoroso que a internação. Equipara-se a questão do regime semi-aberto, certo? E a internação ali traz ali uma privação maior da liberdade e o estabelecimento precisa ser educacional, precisa ser um ambiente de tratamento de fato para que aquele adolescente não se transforme em um adulto criminoso. E a última observação aqui sobre essas questões de atos infracionais é também que pode ser aplicado às medidas do artigo 101, que são as medidas de proteção, certo? Só que para a questão de ato infracional, não são todas as medidas de proteção que vai ser aplicada para o adolescente, tá? Então, nós temos aqui do inciso 1 ao 6, ou seja, acolhimento institucional, acolhimento familiar e até a colocação em família substituta não pode ser entendido aqui, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, como uma medida socioeducativa, como se fosse uma punição, certo? E sim, é uma medida de proteção, mas não direcionada para atos infracionais. Ah, você praticou aqui um ato infracional, então você vai ter como uma punição, né, como uma consequência, vai ter aqui uma família substituta, tá bom? Então não faz sentido. Então, para a questão de ato infracional, é possível medida de proteção? É possível, né? Com relação ao adolescente, é possível. Mas do artigo 101, mais do inciso 1 ao 6, os demais incisos que tratam sobre acolhimento familiar, acolhimento institucional e também sobre a colocação em família substituta não vai servir como consequência para os atos infracionais. E aqui você pode perceber que eu destaquei, por que eu deixei somente em negrito aqui sobre a internação? Porque eu quero destacar um pouco mais sobre a internação, certo? E sobre a questão que eu trouxe também referente. Diz no artigo 121 que a internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, como eu disse, só pode ser no máximo 3 anos, e vai haver uma reavaliação a cada 3 meses. Outra observação também, tá? No Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ver que existe também a internação provisória ou a internação cautelar, que se assemelha com a prisão em flagrante, com a prisão preventiva, com a prisão temporária. Então, tem um prazo ali de 45 dias, certo? 45 dias. Que vai acontecer, então, essa internação de 45 dias no processo, certo? Antes do juiz fazer, então, a sentença, tá bom? Essa internação que nós estamos estudando aqui
é a internação definitiva, é após o processo, é a sentença, então, que foi dada pelo juiz, certo? Mas é possível, no decorrer do processo, que venha a ser, portanto, deferido ali, né, para aquele adolescente, uma internação provisória, uma internação cautelar, que vai acontecer durante o processo, só pode ser no máximo 45 dias, certo? Voltando aqui para esta internação, que é no máximo 3 anos, que é a internação definitiva, tá? Então, princípio da brevidade, como eu disse, existe esse tempo aqui. Excepcionalidade, então só vai ser aplicada a internação em último caso, quando não for possível outra medida, certo? E respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, compreender que aquele adolescente é uma pessoa em desenvolvimento e não trazer um ambiente tão de prisão, assim, não tão semelhante ali à prisão que acontece com relação ao adulto, né? E sim a questão de realmente buscar tratar aquele adolescente, certo? Para que ele não venha a ser um adulto criminoso, para que ele tenha uma outra oportunidade na vida adulta dele, certo? E entender sempre, bem como acontece com os adultos também que são privados de sua liberdade, que todos os direitos e garantias são reservados, somente a locomoção aqui que ficou restrita, certo? Artigo 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando? Então, a gente tem essa questão de ser tão excepcional que só pode ser aplicada em 3 situações. Primeira, tratar-se de um ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, não precisa de uma reincidência, né, de uma reiteração. Então, se acontecer uma vez só, é possível ser aplicado a medida de internação para questões que envolvam homicídio, para as questões que envolvam roubo, certo? Por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Então, reiteração em outras infrações graves, certo? Então, que não tenha ali grave ameaça ou violência à pessoa. Reiteração se assemelha, então, à questão da reincidência. Então, foi diversas vezes ali praticando outros atos ali, né, que tem, portanto, uma infração considerada grave. Por exemplo, a questão do tráfico de drogas. É grave, certo? Inclusive é equiparado, né? Está equiparado como crime hediondo, mas não tem ali grave ameaça ou violência à pessoa. Então, neste caso aqui, havendo reiteração, é possível sim aplicar a internação. Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Aí, nesse caso do inciso 3, prazo máximo de 3 meses, tá? Então, foi aplicado para o adolescente ali uma medida de prestação a serviço à comunidade e o adolescente não quis comparecer, não deu satisfação nenhuma, injustificado. Então, neste caso, é possível aplicar a internação e aí, no caso, só pode ser aplicado no máximo 3 meses, tá bom? Então, para finalizar, vamos fazer nossa última questão e aí a gente encerra no prazo o nosso aulão Rapidex, tá bom? Para que você possa revisar os principais temas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá para gabaritar. Coloque aqui no chat a resposta correta, porque mesmo não tendo acesso ao chat, eu vou olhar depois, hein? Quando acabar aqui o aulão, eu vou olhar depois o que vocês falaram aí, viu? Eu vou atrás depois de vocês aí no Instagram. O adolescente N ficou conhecido no bairro onde mora por praticar roubos e furtos e ter a suposta habilidade de nunca ter sido apreendido. Certa noite, N saiu com o propósito de praticar novos atos de subtração de coisa alheia. Diante da reação de uma vítima a quem ameaçava, N disparou sua arma de fogo, levando a vítima a óbito. N não conseguiu fugir, sendo apreendido por policiais que passavam pelo local. No momento em que praticava o ato infracional sobre o caso narrado, assinale a opção correta. Letra A. A medida de internação não terá cabimento contra N, uma vez que somente poderá ser aplicada em caso de reincidência no cometimento de infrações graves. Letra B.
Mesmo estando privado de liberdade, N poderá entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público, mas não terá o direito de peticionar diretamente a este ou a qualquer autoridade que seja. Letra C. A medida de internação de N é cabível por se tratar de ato infracional praticado com ameaça e violência à pessoa, mesmo que não seja caso de reincidência. E letra D. Caso N seja condenado por sentença ao cumprimento de medida de internação e somente neste caso tornam-se obrigatórias as intimações do seu defensor e dos pais ou responsável, mesmo que o adolescente tenha sido intimado pessoalmente. E aí, hein? Alternativa A, B, C, D. Qual é a alternativa correta para essa questão? Coloquem aqui no chat. Vamos ver se vai atualizar aqui. Coloquem aqui no chat. Qual é a alternativa correta? A gente acabou de ver, eu acabei de dar a resposta aqui. Acabei de dar a resposta, tá? Letra A diz que a medida de internação não terá cabimento contra N, uma vez que somente poderá ser aplicada em caso de reincidência no cometimento de infrações graves. Eu disse agorinha, tá? Que no caso de outros cometimentos de infrações graves, né, no caso de reiteração aqui, é sobre quando não houver violência ou grave ameaça à pessoa. A gente tem aqui um caso de violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Então, neste caso, não é a alternativa correta, alternativa, portanto, letra A. Letra B. Mesmo estando privado de liberdade, N poderá entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público, de fato, mas não terá direito a peticionar diretamente a este ou qualquer autoridade que seja. É direito, tá? É direito, sim, do adolescente peticionar. Ele não tem esse impedimento, não. Letra B está equivocado. Letra C. A medida de internação de N é cabível por se tratar de ato infracional praticado com ameaça e violência contra a pessoa, mesmo que não seja caso de reincidência. Letra C é a alternativa correta. Olha aqui, ó. De acordo, então, com o inciso 1 do artigo 122, tá bom? Letra D. Caso N seja condenado por sentença ao cumprimento de medida de internação e somente nesse caso tornam-se obrigatórias as intimações do seu defensor e dos pais ou responsáveis, mesmo que o adolescente tenha sido intimado pessoalmente, nada disso, tá certo? Deve sim ser intimado tanto o defensor como os pais ou responsáveis, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossa alternativa correta, então, é a letra C. Letra C de conseguir a aprovação, tá certo? Lembra do código da aula? Se você não estava no começo da aula, o nosso código é organização. Infelizmente, realmente não vou conseguir ter acesso aqui ao chat. Como eu disse lá no começo, domingo, a equipe está reduzida e por isso o chat para mim fica indisponível. Entretanto, tentei aqui mexer, mas fica realmente aqui travado para mim quando eu estou no ao vivo. Entretanto, estarei disponível no Instagram, no @estudo-para-ADV, disponível para suas dúvidas, sugestões, reclamações e também para a sua mensagem de aprovação, que com certeza está muito próximo, tá certo? Essa semana aqui, então, nós teremos uma revisão turbo, certo? Voltada aí para sua aprovação. Véspera da prova vai ter aquela mega revisão e ainda após a prova o Estudar para OAB está aqui, estará prontíssimo, toda a equipe aqui preparada para te dar aí o gabarito extra oficial, tá bom? Está chegando a prova da aprovação. Desejo bons estudos nessa reta final, tá? Ó, mente sã, tá? Cuida desse psicológico que já deu tudo certo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.